Bem-vindo, pessoal, mais um Hoje à Noite. Hoje estou aqui com a lenda Douglas Jim. Satisfação, cara. Obrigado por você aceitar meu convite aí, né, cara? É nóis. Então, muitas pessoas me pediram pra gravar com você, cara, porque tem principalmente a galera aí que vem na cultura hip hop, no rap, e principalmente no freestyle, né? Como você já foi campeão 2 vezes no nacional, né? Ver com você como uma inspiração. Nó, o cara é bom. E até a galera de fora também, sempre que faz uma entrevista, comentam, nó, Douglasinho, né? E como é que é isso, cara, essa vida? Você acha que as batalhas, você ter ganhado, abriu portas pra você, pra virar inspiração pra garotada? Como é que você vê isso? Não tô te chamando de velho, não. Entendeu, velho? Eu acho que velho eu me sinto desde cedo, assim. Desde criança até. Mas eu trabalho hoje em dia pelo que as batalhas me proporcionaram, né? Então, se eu tô presente no ambiente das batalhas, se ainda tô conectado com a molecada, mesmo não sendo minha geração, e não estando tão longe assim, né? Porque não tem uma diferença tão grande assim, mas 10 anos já é uma coisa, assim, né? Mesmo não sendo na mesma idade, assim, eu acho que eu mantenho a conexão porque quando eu era novo eu dependia de pessoas mais velhas que fizessem o rolê acontecer. Aí PDR, o Léo, o Monge, o Vux, os caras se dispuseram a bancar um encontro, assim, né, velho, que acabou virando um grande evento, assim. Então, assim, acho que a vida é natural, né? Então eu encaro com muita naturalidade, assim, fico feliz, óbvio, né? As pessoas ficam felizes, eu fico feliz junto. Mas se a gente vê um bug no rap, aliás, bug no rap, quem enxerga bug no rap só quem tá mais fora, né? Quem tá dentro sempre existe um bug, né? Então assim, a gente percebe que o rap, principalmente no jornalismo, o rap deu uma crescida, deu aquele bug, muitas pessoas surgindo, pessoas boas daqui de BH, inclusive. Entendi. E você, entre aspas, você mesmo já comentou que você aposentou, né, das batalhas. Como que você vê isso da nova geração, que talvez nem te viu lá, ao vivo, né? Lógico que hoje tem YouTube, não te viu ao vivo lá, mas hoje curte o trabalho. Curte o que você já fez. Entendo. A gente vive de inspiração, né? Se eu for assistir batalha de freestyle hoje em dia, eu vou naturalmente procurar pelos vídeos mais antigos, assim, né? Obviamente que eu vejo muita coisa nova, né? Eu acompanho, até porque em alguns momentos eu me disponho a fazer freestyle, assim, eu gosto de fazer freestyle, né? Eu gosto da batalha, assim, eu gosto do exercício. Não necessariamente sendo palco, sozinho, com os amigos e tal. Às vezes comigo mesmo, assim, eu fico rimando, assim, de bobeira, de brincadeira. Quando eu tô numa festa que tá tocando um som que eu acho que vale um freestyle, eu rimo, assim. Mas é isso, a gente vive de inspiração. Então, tipo assim, se o moleque hoje ele consegue me acessar assim, foi porque eu consegui acessar outras pessoas, né? Na época eu ia muito em lan house, assim, aí eu lembro que eu ia ver muito vídeo do Emicida, assim, né? E aí quando eu conheci ele, eu fiquei, tipo, feliz igual, assim. Então você teve a oportunidade de conhecer o Emicida. Eu tive a oportunidade de conhecer o Leandrinho. Mas aqui, a gente tá falando a questão de inspiração, eu não falo só de dentro de BH, lógico, dentro de BH, quem tá na cultura hip hop, no rap principalmente, se falar o seu nome, todo mundo sabe. Mas também como você enxerga lá fora também. Que eu falo que eu sempre vejo entrevista lá fora também, da galera de São Paulo, fora, Rio, e o pessoal, quando há aquele momento onde comenta sobre batalha, há a inclusão do seu nome. Lá, aquela época lá, Douglasinho e tal. E aí, como é que você vê isso, cara? Então, meu irmão, lá fora eu diria que tem umas diferenças, né? Porque quando você tá aqui em BH, por mais que não seja, não é tão... A menos que a pessoa nunca te viu, né? Tipo assim, ela tá te encontrando na rua aqui, porra, e aí, Douglasinho, pá, uma galera que pede pra tirar foto, né? E aí lá fora fica essa coisa distante, né? Porque tipo, você tá aqui, pá... Mas eu acho que quando você chega num lugar é diferente, né, velho? Eu quando acho você que sente a energia do povo, você acha tipo melhor? assim, eu acho que é mais caloroso, assim. Mas porque a pessoa não te acessa o tempo todo, né? Por exemplo, eu comentei isso porque o último subida no palco que eu vi você contra a batalha foi você, o Cris e o... Como é que chama? Esqueci o nome dele. Vinição. É. Eu, Cris... Foi na aldeia.
Ah, na aldeia. Vocês Eu três fiz o lá. Drizzy. O Drizzy, isso, tá. foi mal, Drizzy. Eu Na vou Batalha entrevistar da você Aldeia. também. Aham. Mas, aquela foi a última sua? Foi a última batalha. Última batalha? Foi. Então eu falo isso também porque na hora que você... O time praticamente é time, Aham. entendeu? Então o seu nome virou uma referência. A galera falou assim, ué. tal, né? Então isso que eu comento também, entendeu? Mesmo que faz um bom tempo que você ganhou, você ainda é lembrado. Entendeu? não, É mas... porque você foi sempre, na época que você estava na ativa, você era uma pedra no sapato também, você vê que... Mais um episódio da história do freestyle nacional, o encontro de gerações. Temos aqui o único bicampeão da história do freestyle brasileiro, certo, mano? Eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver! Mas os cara me chamaram mais de uma vez, assim, né? Os meninos da Batalha da Aldeia, eles têm uma... eles têm um trabalho muito doido mesmo, assim, rolando, assim, com a molecada, tá ligado? Porque eu acho que tá conectado com o jovem, assim, né? Tipo assim, e com os moleques high-tech, assim, né? Que é os moleques que tá totalmente conectado, né? Internet 24 horas, mídia, tipo, e os moleques são midiáticos mesmo, eles aceleram, assim, né? Tipo, e gerando 1 milhão de conteúdos, assim, ao mesmo tempo. Mas os caras me chamaram mais de uma vez, assim, por causa disso, desse título aí, pá, não sei o que. Mas você vê isso como bom, não, cara? Mas eu gosto, mas eu fui mais, mano, eu não... Não foi aquela ânsia igual tipo antes, assim, velho, lógico que eu fui lá querendo ganhar, lógico, mano. Não, eu queria ter amassado os moleques desgraçados, tá ligado? Mas eu fui numa onda de tipo assim, pô, mano, precisa respirar, tá ligado? E conectar com uma parada, que tá acontecendo, viva, sacou? Tipo, e todo mundo fala, né? Todo mundo comenta, os moleques são, os moleques são bolados. E aí valeu a pena, mano, de falar. Cara, ainda conta a questão do freestyle, cara. Eu tô dando essa pincelada, tá, pessoal? No passado, depois não vou pro presente dele. Mas é o seguinte, pra você ter aquele milhões de palavras na cabeça, rimas, você tem que ler muito, cara. Dá a impressão pra quem tá fora que o cara tem que ler muito jornal, livro literário, sei lá, sempre o cara que tá conectado pra ter sempre uma bazuca. Porque o outro te dá um tiro de 38, você tem que vir com uma bazuca, né? Sempre tem que ser isso. Como que é isso, cara? Até pra galera nova aí, ó. Eu acho, meu irmão, que com 38 ou com uma bazuca, o que importa é a sua estratégia, saca? Porque você pode estar com uma bazuca e se fuder, tipo... o cara pode estar com uma faca de cozinha, mano. Não, eu falo porque mas é mais fácil você desviar do 38 que... Mas, tipo assim, eu tô falando... eu tô ligado. Tô falando no outro sentido mesmo, porque é isso, assim, eu não sou uma pessoa que... Eu não leio pra caralho, tá ligado? Não tem nada disso, mano. Eu gostaria muito, saca? Tipo assim, essa casa aqui, gente, ela não é minha. Aqueles livros ali não são meus. Gostaria de ler muito, assim, mas não leio. Eu leio, de fato, mas, assim, foi com muito custo, né, mano? É um exercício. Eu não tive muitas referências, assim, né? Tipo, dentro de casa. E, assim, meus pais são fodas mesmo, assim. Minha mãe é foda, meu pai é foda, meus irmãos são foda. Mas a gente não tinha esse bagulho, não, mano. E aí tinha, acho que no caso da batalha vale outras coisas, assim, saca? Eu costumava dizer, responder essa pergunta, era tipo assim, as palavras que você precisa estão dentro de você, sacou? Porque a gente imagina, quem tá fora, pra você subir lá e ficar de frente pra um cara já é difícil pra caramba. Você tem que ter uma coragem de um leão todo, sei lá. E você tem uma enciclopédia dentro da cabeça pra você rimar. Existe uma técnica, cara? Não, meu irmão, é um exercício mesmo. Igual você falou mesmo, flora mesmo, assim, não, tipo assim, eu não acredito em talento assim, não, tá ligado, mano? Tipo assim, você nasceu pra isso, não, mano. Eu acredito, tipo assim, tipo, teve um momento ali na sua vida que você encontrou com alguém ali, aí você, se inspirou, pá. Teve outro que você achou meio pá e você já não frequenta aquele tipo de espaço, tá ligado? Eu acredito que você vai sendo moldado, né? Então eu tenho um princípio meio nerd, apesar de não sentar ali na cadeira, saca? Tipo assim, eu sei 1 milhão de coisas, mano. E eu não tô falando
como exaltação de nada, mas é porque eu acho e eu acredito que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa na vida. Então, tá ligado? Pelo que deu pra observar, você consome as coisas sem precisar estar tátil ali, sem precisar de pegar uma revista, pegar um jornal. É porque, tipo assim, tem gente que tem um pensamento de lote, assim, você vê várias coisas e você consegue guardar essas várias coisas, né? Tipo assim, tem gente que faz isso. O meu jeito de pensar não é o contrário, né? Ele é diferente no sentido de que eu vejo uma coisa e eu fico esmiuçando ela, tá ligado? Eu não fico reparando em tudo, assim, eu reparo numa coisa. E aí aquilo ali vai me dizer mais coisa, porque tudo tem outros sentidos, assim, saca? Então, tipo, quando eu ia pra batalha, eu não ficava pensando em tudo que eu li ou que eu vi na TV. Eu parei de ver TV. Mesmo? Não, eu parei de ver TV tem um tempo, né, mano? Mas é porque tá dentro do você, saca? Quando você... mais o que você ouve na fila do pão. Isso. Você troca de ideia com a sua mãe, sacou? Antes de ontem eu fui gravar uma música. E aí, na música, eu tava escrevendo... Pode adiantar alguma coisa? Com quem? Eu gravei uma música com o meu amigo Latão. Latão, que é um excelente produtor, Felipe, diretamente de Itabira, hein? E aí, eu tô escrevendo a música, eu escrevi e gravei, né? E aí me veio uma frase que um amigo meu me falou, que não é uma frase dele. E aí, tipo assim, eu tenho o trabalho de ir lá descobrir de quem que é a frase, tá ligado? Qual frase? Mas é uma frase que é assim, o importante é fazer aniversário. Sacou? Bem fria, né? Gostei. Mas é isso, tipo assim, tá no dia a dia mesmo, sacou? Tá no dia a dia. O relógio tá aí, o relógio tem ponteiro, sacou? Isso vira rima, né? Porque eu também perguntei a questão de você... questão de introduzir televisão, pela atualidade, que eu percebo que a galera da Batalhando, ela cita coisa da atual, que aconteceu hoje, aconteceu ontem. Então, aí que tá, aí você tá falando de uma coisa, você tá falando de leitura, né? Agora, quando você vai falar de referência, é bom você estar conectado. Sim. Não, isso aí saber sobre o cara também, né? E saber sobre tudo, assim, né, velho? Tipo assim, pô, eu não era o cara conectado com... É isso que eu tô falando. Eu não era o cara conectado com a atualidade. Mas eu entendia de assuntos gerais, saca? Então, tipo assim, uma vez eu vi uma reportagem falando que caiu um meteorito na Rússia. Sacou? Sim. E aí rolou a batalha, eu e o El. E aí o El falou que caiu um meteoro. E aí que encaixa. E tipo assim, quando eu vi essa reportagem, eu fui ler qual que era a diferença de um meteoro para um meteorito. De bobeira. Entrei, pesquisei. E na batalha eu, tipo assim, não é meteoro, mano, é meteorito, pá, né? É diferente, né, velho? E eu ganhei a batalha por isso, sacou? Porque você tem conhecimento. Então esses detalhes você acha que agrega muito você... mano, se você não tiver... A famosa munição, né? Não tô falando pra você ficar burro, não. Não tô falando pra você deixar de ler. O interessante é ir ler mesmo. Porque, tipo assim, sua cabeça vai ficar mais cabulosa mesmo. Eu falo que quem tá por fora, quem tá observando, dá a impressão que o cara... Dá a impressão que o cara tá... Dá a impressão que o cara, velho, esse cara deve ficar o dia inteiro só calculando, só pensando na destruição do outro. Rima mais, mano. Os caras mais cabulosos que eu... Vagabundo nato, o Gil Metralha. Rimava pra caralho. E lia. Leandro Emicida. Lê pra caralho. Aí ele lê. O Marechal lê pra caralho, mais do que todo mundo, inclusive, sacou? O Rodrigo lê pra caralho. Tipo assim, quem se esforça, tipo, aprimora. Lógico. Porque a gente tá falando, igual a gente tá falando dessa questão de negócio, mais pra garotada mesmo, pro garotada saber qual que é a técnica do cara. Né? Porque a galera, a geração tá sempre coisa, assim. Você comentou que eu vejo você sempre reforçando, já vi algumas entrevistas suas, questão de aposentadoria. Isso é uma coisa mais pra, quero aposentar no alto. Pronto. Meu nome já foi feito. É isso ou porque, não, cansei? Não, mano, não. Como é que é isso, cara? Só Isso é uma pergunta fria que mandaram pra mim. Por que o cara aposentou? Eu só não tenho disposição pra batalhar mesmo, assim, não é... É porque é outras coisas pra cuidar, né, mano? Tá ligado? Inclusive meu... Carreira também, inclusive, tipo né? assim, meu trampo com música. Porque, tipo assim... Inclusive, agora a gente já parou, pessoal, falando um pouquinho da história dele. Vamos falar agora sobre o novo disco dele, cara. Que sonzeira, parabéns. É isso, cara. Tipo assim, quando você faz um disco, aí fica essa coisa, né? Tipo assim, mas eu dou ela. E eu fico, tipo assim, mano... Prioridades. Acabei de lançar um disco aí, velho. Ouvi, tá ligado?
E fala um pouquinho, cara, sobre o seu novo lançamento. Como é que foi a construção? Como é que foi o que te inspirou nas músicas? Eu percebo, particularmente, eu ouvia todas as músicas, que tem uma coisa bem assim, sei lá, cara, sentimental, religiosa. Familiar, Isso. né? Com certeza. O CMJ, velho. Carolina Maria de Jesus, que foi, né, tipo, uma escritora, né, negra, mineira, radicada em São Paulo. Isso é importante dizer, porque é isso, né, a força de uma mulher negra é o que move o mundo mesmo, tá ligado? É um trabalho que eu fiz, tipo, muito rápido, com uns meninos muito jovens, tipo assim, todos mais novos do que eu, com exceção do Malfitano. Mas todos mais novos do que eu e assim, com uma cara que não era a minha cara, né? Mas eu também não tenho esse negócio de algo que seja a minha cara, porque sempre que eu vou fazer um disco novo, eu quero fazer algo muito diferente do que eu fiz. E não no sentido de atirar para qualquer lado, atirar para todos os lados, não é isso. Eu escrevo rap, as minhas linhas, elas só são diferentes em cor e textura, mas o conteúdo é o mesmo, tá ligado? Eu perguntei também essa questão das inspirações, porque às vezes o artista ele não tem como colocar 100% do que ele pensa, das ideias, porque ele tem que moldar um pouquinho para ficar um pouquinho comercial e tal. Senão fica muito intimista também e acaba que fica meio incompreensível e tal. Mas, meu irmão, então qual que é a construção nesse sentido? Mas, meu irmão, até a música mais pop ali, ela é sentimental pra caralho, ela é passional, ela é um fragmento da minha história mesmo, assim, saca? Eu construí o disco de forma linear, eu escolhi os beats de forma linear, saca? Tipo assim, era um catálogo de beats, 1, 2, 3, 4, 5, tipo assim, é isso que eu quero, sacou? E aí, tipo, depois faltaram mais alguns beats, aí o Caio chegou e me deu 2 beats, falou, mano, escolhe entre um e outro, aí eu fiz 2 músicas, né, tipo assim, com participação do Driz, da Lia e do Chosen, na faixa 8. A questão do beat, você falou a questão do Noroeste Side, a gente até comentou antes. Assim, o Chosen é Noroeste Side. E da Jade, da Eli Ribeiro e do Felipe Beluca na faixa 7 ainda. E aí tem o Monge e o Profeta, né? Produzido pelo Nerex e pelo Caio dentro da 8 Portas, assim. Dei a ficha técnica, assim, né? Mas tudo esse trabalho, ele diz respeito à minha história de vida, tipo, na relação familiar mesmo, assim, né? Tipo, eu pego histórias de infância e, assim, pra mim, meu irmão, mais do que qualquer questão com o mercado musical, saca? Tipo assim, minha comunidade, assim. Então, assim, quando meu primo, ou né, meu pai, ou minha mãe, meu pai ouviu, sacou? Quando eles ouvem, eles sabem o que significa. É isso que eu ia perguntar, porque é diferente com quem tá fora e quem tá na família. Eu não tô fazendo um rap aleatório, tá ligado? Tipo, isso aí não. Isso aí não. Tipo, o conceito do CMJ é de fato um compromisso com a história real, factual ali. E aí era, tipo, muito sentimento mesmo. Então, tipo, pô, só fui escrevendo, gravando. Tem alguma música ali que tem alguma curiosidade peculiar que você queira compartilhar? Que alguma pessoa falou assim, pô, velho, como é que esse cara fez essa lista? Pô, principalmente, eu sou filho do sol, imune ao sol. Então, como é que rola isso aí, cara? Como é que surgiu isso? Que é uma coisa bem forte, poética, inclusive, né? Lógico. Esse é o fim dos tempos, dentro dos templos. Pra mim é preferida, o que eu mais gostei foi essa aí, parabéns. Tem uma galera que falou dessa música que é batismo, né? Primeiro que a gente vive numa sociedade que as pessoas tratam como estado laico e que, sacou? Independente do que você acredita, né? Porque eu fui criado na igreja evangélica, Assembleia de Deus. Eu cresci ali
E hoje em dia eu não tenho um vínculo com aquele espaço, nem com o espaço físico, nem com a instituição, com o modo ético da instituição de trabalho, ou com as regras da instituição. Você é evangélico ainda não, Eu né? tenho um compromisso com a minha fé, meu irmão, tá ligado? Tipo assim, eu tenho um compromisso com a minha fé. E na minha relação familiar, a fé é uma grande questão. Então, tipo assim, quando eu cantei isso, era mais uma provocação mesmo pro contra, assim, né? Dá, Tipo assim, dá pra porque perceber, a igreja, ela tem uma frase que eu ouvi uma vez que é assim: quem afastou o homem de Deus foi o próprio homem, saca? Eu conheço essa frase. Então, tipo assim, eu canto um hino antes, que é um hino da harpa, sacou? Da harpa cristã, que eu nem consegui colocar no Spotify, porque a igreja não autorizou. E por uma questão, tipo assim, qualquer, porque eles enviam um documento falando assim, só podemos autorizar até o número tal, sacou? Então, tipo assim, era mais um jeito de dizer que, tipo assim, o refrão, né, em específico, né, que Deus tá em nós, tá ligado, mano? Esse poder, tá ligado? Tipo assim... Que é o que você fala na música, Deus tão forte, filhos tão fracos, né? Mano, tipo assim, esse poder, essa força criadora, tá ligado? Que todo mundo venera, que todo mundo cultua, assim, de qualquer forma, mano. Eu não tô falando de Deus cristão, evangélico só, não. Eu tô falando de qualquer Deus mesmo, tá ligado? Tipo, na minha noção mesmo, e eu acredito mesmo, tipo assim, tá ligado? Não tô falando como um ateu ou um descrente de nada, tá ligado? Eu creio em Jesus, mano, tá ligado? Mas eu acho que é uma parada que, tipo assim, a força tá em nós, tá ligado? Se a gente Mas não você é levantar... evangélico? Eu sou cristão não praticante, né? Não, Eles determinam assim, sacou? Tipo, cristão não praticante. Eu não vou à igreja, por exemplo. Porque existe um preconceito, por exemplo. Por exemplo, quando eu vi seu trabalho antigo, esse disco, eu imaginei assim, peraí, será que a gente tá naquela vibe daquele, sabe? Cristão mesmo, aquela coisa de ir na igreja e tal. Não, é lógico que isso chama um preconceito, lógico. Você falar algo que você não sabe, por isso que eu tô te perguntando na entrevista. Mas aí, existe esse bug de religiosidade, Mas aí que tá, pra você isso é ruim? Não. Tá ligado? Tipo assim, ser o cristãozão do rap, pra você é ruim? Não, lógico que tá não. Ligado? Tipo assim, porque eu acho que... o trabalho de qualidade, espaço a curiosidade, ela existe, ela tá ali, mano. Se você me perguntar, tipo, coisas da Bíblia, eu vou saber falar, tá ligado, mano? Eu chamo meu pai de José, o nome do meu pai é Fábio. Eu chamo meu pai de José por causa de uma parada da Bíblia. Isso tá no meu cotidiano, tá nas minhas letras, eu falo disso o tempo todo, tá ligado, mano? Mesmo quando eu vou fazer uma música que tem 1 milhão de palavrões, tá ligado? Tá ali um pedacinho da minha fé. Mas a minha fé tem a ver comigo, tá dentro de mim, tem a ver com o que eu entendo, com o que eu quero entender e compartilhar e emanar, sacou? Sem pesar de ninguém, sem ser o escrotão. Sacou? Tipo assim, eu não coloquei nada que fosse ofender a fé de ninguém, jamais. Não tô nem aí, sacou? Tipo assim, mano, o importante é que todo mundo seja feliz, mas principalmente consciente. Porque a Bíblia fala de culto racional, tá ligado? Prestai o vosso culto racional. Era isso, sacou? O que eu queria dizer, sacou? Pensar. Porque senão, vira essa desgraça aí de política, saca? E aí mas você tem os evangélicos pagando de gatão, pá. E por exemplo, a gente às vezes, eu escrevo, você escreve algo e você passa pra uma pessoa, toma, leia. O que você escreveu, às vezes a pessoa não entendeu o que você escreveu, entendeu de um jeito diferente. Você percebeu esse feedback? Das pessoas que ouviram sua música, falou, ô Douglas, não entendi essa parada aqui e tal. E aí, você teve esse tipo de coisa, cara? Não, né? Eu falo assim, gente próxima. Não. Maluco seu som, cara. Mano, meu pai veio, ele queria brigar comigo, porque eu falei um monte de palavrão, tá ligado? No som. Mas meu pai entende, meu pai ouve rap, mano. Meu pai gosta de Sante, velho, tá ligado? Se meu pai, tá ligado, que tá lá, meu pai, ele é evangélico, ele vai à igreja, ele dá o dízimo, ele, sacou? Se ele que tá lá, pá, nesse entendimento da fé dele, tá ligado? Me ouve, para e me escuta e me entende, eu já tô de boa, saca? Então, tipo, o que o MC lá na região sul, pá, não tô discriminando a região sul não, tá ligado, mano? Tipo, é isso. O cara lá, pô, mano, essa rima aqui ficou meio estranha.
Então, meu irmão, ouve. É porque se a gente for ver crítica dos Ligado. outros, a gente faz nada, né, cara? É, não, mas Se for é ver crítica isso, dos tipo outros, não assim, faz nada. e tem um Você fica- exercício de ouvir, tá ligado, mano? Quando eu paro pra ouvir uma música, eu ouço ela, tá ligado? E, tipo, e guardo pra mim ou não, saca? E você se isolou pra fazer esse disco? Tipo assim, não, a minha ideia, eu quero Não, fazer mano. esse disco, vou ficar uns 2 meses agarrado aqui, Não, ou foi acontecendo? Não, mano, eu escrevi e gravei as 5 músicas em 2 semanas. Ó, Só não cara, gravei em uma rapidão, semana. cara. Só não gravei em uma semana porque o menino não tinha tempo, tá ligado, mano? Então você já escreveu o disco completo ou foi... Não, eu escrevi e gravava, escrevi e gravava. Só que eu escrevia no dia que eu gravava. Ó, Sacou? E aí, quando chegou na 5ª música, pô, vai ser um EP mesmo ou vai ser um disco? Que só tinham 5 músicas. Faltam as participações, beleza, então vamos colocar mais 2 músicas. Então vou colocar mais 4 músicas, que aí vira um disco. e como é que foi a sua ideia? Como que foi pra você chamar a pessoa pra participar? Como é que foi? Isso é aleatório ou você, Cara, essa música combina com fulano? Essa Não, com tipo ciclano? assim, a única música que já tinha as participações definidas era a 8, que era a última música, que foi a última a ser gravada, e assim, que era, né, tipo assim, eu já pensava de fazer uma música com o Chosen. O Drizzy é um amigo meu, então, tipo assim, tô sempre perto dele, a gente combina de fazer música, então a gente aproveitou aquela oportunidade ali também. E ali ela foi uma figura que o Nerex me apresentou, porque eu tinha já tinha rolado a música com o Felipe, a Eli e a Jade. Então eu tinha 2 mulheres e um homem numa faixa. E aí eu queria fazer 2 homens e uma mulher na outra faixa. E aí o Nerex falou assim, mano, eu conheço uma mina, tá ligado? E aí foi ali, assim, e tipo, na hora que eu ouvi, eu chapei, assim, tá ligado? Tipo, chamei. Mas foi tudo muito natural. Aí ele chamei ela num dia que a gente tava trocando ideia no evento, ela falou assim, pô, mano, um dia eu ainda vou fazer um som com você. Falei assim, vamos fazer no meu disco então. Sacou? O Felipe, tipo, a gente ia fazer um trampo avulso mesmo, single, eu pedi pra colocar a música no meu disco, e aí ele já tinha, né, já trampava com a Jade ali. E a Jade, ela é uma amiga, filha de um amigo de muito tempo, assim, sabe? Grafiteiro, tipo, muito foda, assim. E ela tem o trampo dela, mais que isso, né, velho? Olha, o meu pensamento, né? Ela tem o trampo dela, tá ligado? Musical. Depois procura lá, Jade AMV, Cabulosa. Toda essa galera que tá, tipo, no disco já tem trampo, né, tipo, por aí, né? E o Elias foi um caso que era, tipo assim, a gente teve um contato Instagram, pá. E eu já conhecia ele, né, tipo, Belo Horizonte, né, mano, e a gente já estudou, eu estudei no Plug, assim, acho que eu lembro dele de lá, né, tipo, daquela região ali, e aí a gente começou a trocar ideia, que eu vi um vídeo dele, e ele canta bem pra caralho e tal, e o Monge foi um lance meio... eu tava lá em casa, a gente tava reunindo, trocando outras ideias sobre outros projetos, assim. Falei, mano, eu tô indo lá pra 8 Portas, você não quer gravar um... Aí foi e gravou. 8 Portas é o estúdio, vocês gravam? Cara, 8 Portas é o cafofo do João Malfitano. Um vídeo que você postou ontem. Foi ontem? Acho que foi ontem de ontem. Foi no Story. É lá? Foi lá. Foi lá onde eu gravei a música. Agora deixa eu te perguntar. Nova. Agora me fala um pouquinho a sua influência. Serra, BH e Minas Gerais. O que essas 3 coisas influenciam na sua vida e na sua música, cara? Eu falo vida artística, tá? Mano, a Serra é o lugar pelo qual eu faço o movimento, assim, né? Sim. Se não for minha família... É um ninho, né, cara? Lugar, como se fosse aquela... sacou? Tipo assim, se não for essas pessoas, não faz sentido. Pra mim, não. Saca? Tipo assim, eu faria qualquer outra coisa. De verdade, assim. E já fiz, né? Outras coisas, assim. BH é assim, né? Tipo, é o berço de grandes artistas, assim. Tipo, gente muito foda, gente cabulosa, gente que pensa diferente, de fato, tá ligado, mano? Porque é isso, você tá, tipo, ao mesmo tempo que você tá próximo dos grandes centros, ainda existe uma coisa que é nossa e que é só nossa e que tá cercada e protegida ali pelas montanhas, tá ligado?
E assim, pro bem e pro mal, tá ligado? Eu não tô falando que, né? Mas é o jeito que eu aprendi a viver, né? Tipo assim, eu vivo no Brasil com o jeito de BH. E vou usar a minha expertise pra sobreviver, assim, em outros lugares. Mas BH é o meu lugar, é o lugar que eu gosto mesmo, assim. Em Minas Em Gerais. Minas Gerais, cara. Pô, Minas Gerais é... Sotaque, cultura. Cara, historicamente, velho, tá ligado? A gente tá falando sobre riqueza, tá ligado? Fala sobre ouro, fala... porque apesar de que ouro é qualquer coisa, inclusive hoje a informação, essa herança ela é boa, né, de se dizer, assim. É igual vinho da Rua Ritmo, né? Eu nasci e cresci na Rua Ritmo. Isso é foda, tanto quanto dizer que você vem de Minas Gerais, sabe? Porque aí você liga ao ouro e o ouro, tipo, pra mim tem outro símbolo, né? Outro signo. Inclusive eu relaciono essa faixa batismo quando ela fala dono do sol, imune ao sal. Imune ao sal. Eu falei Imune ao sal. E dono da prata é porque fala-se na Bíblia que ele é o dono do ouro e da prata. E o ouro e a prata, na verdade, não é o ouro e a prata. É o sol e a lua. Tá ligado? Acho que esses signos, assim, falando de estado, cidade, bairro, assim, pra mim é o mais foda. Que é família, atitude, sacou? Tipo, um comportamento, pensamento, jeito, visão de mundo. E essa herança histórica mesmo, assim, tá ligado? Todo lugar tem desgraça. Mas tem riqueza também. Minas Gerais, então, ó. Qual que é a sua opinião sobre a cena atual do rap? Pode falar de BH. Vamos falar de BH, Tá melhor. cabulosa. Qual Tá que cabulosa, você acha, cara? Mesmo Brasil tá cabulosa. É muita gente foda fazendo o bagulho acontecer, saca? E aí eu tô falando só do rap, né? Podia ser outras culturas também. Você vê que a última batalha, né? Foi a final aqui. Só de BH sem final, pelo amor de Deus, né, cara? É uma moral do caramba. Então você acha que tem espaço ainda pra crescer cada vez mais, cara? Tem, e tem que saber aproveitar esse momento, né? A gente vive numa era tecnológica que possibilita, mesmo quem não tá próximo dos grandes centros, mesmo quem tá à margem, tipo de... E assim, né, sem mito de qualquer tipo de democracia geográfica. Que essa daí também, fi. Tem Brasil aí que ainda tá, tipo lá, ó, 2013, 2012. Onde a vida flui, tudo pertence a nós. Levo vocês em mim, não lutamos a só. 2007 preto 2 vezes igual novembro 2 não falha. Bota fé e razão pra cima, todo demônio atrapalha. Zona Sul, Serra, minha aldeia. Pós-grade, a mente aperta. E quanto mais café na alma, copo e pele, mais Então é isso, pessoal. A gente tá chegando no final da entrevista. Tem mais alguma coisa que falar, cara? Queria mandar um salve pra minha avó, Dona Marlene, minha mãe, Dona Valéria, e meu pai, que ficou sentido porque ele achou que eu não mandei um salve pra ele no disco. Mas eu mandei. Seu Fábio, eu chamo ele de José. Sou membro da família valeriana ali, pá. Tem meus primos lá, o William, Branco, o tio Branco. Tem alguém na cena que você tem vontade de fazer uma parceria, cara? Que ainda não fez? Fazer uma parceria, mano? Dentro da cena do hip hop. Tinha, mano. Tinha? Tinha. Então você já conseguiu gravar com a galera ou você desistiu? Porque a pessoa mudou de ideia ou você mudou? Hoje em dia eu quero fazer feat com gente legal, mano. Gente de verdade, tá ligado? E não é gente famosa ou Mas gente... você pode citar quem que é a pessoa que Não, você mano, desistiu? é isso, assim, a essência da minha fala é justamente essa. É gente que eu vou conhecendo pelo caminho, sim. tá ligado? E aí não interessa se é o maninho ali, sacou? Já coloquei criança pra gravar, mano, tipo assim, e gravar comigo e entender o processo e tipo assim, mano, é assim que funciona e a partir daqui, ó, você consegue fazer sozinho, saca? E é uma criança que não, tipo assim, não é uma criança, né, tipo um pré-adolescente, mas é um moleque que, tipo assim, ele não tinha relação com a música, tá ligado?
Mas queria conhecer, queria saber. Aí você vai falar pros fãs, mas nossa, você podia fazer um feat com... Então, como que você escuta isso, cara? Quando os caras falam, faço feat com fulano, ciclano, ou você recebe convite lá, você deixa meio assim, vou pôr na gaveta aqui. Mano, eu faço trabalho com quem trabalha na mesma direção que eu, quem trabalha contra, tá ligado? Quem tá fazendo o processo contra. Cara, e outra coisa, fora da cena hip hop, tem algum artista, cara? Fora? É. Não, aí tem vários. É mesmo? Tem vários, velho. Maria Gadu, velho. Quem mais? Não consigo pensar assim, não. Até porque eu fui conhecendo muita gente, mano, e tipo assim... E você consome dessas foda, fontes um pouquinho distante, entre aspas, porque música é música, ponto final. Mas essas pessoas que não tá fora da cena hip hop, você consome essas fontes, cara? Mano, você bebe dessas fontes lá fora? Mano, eu toco guitarra, velho. Eu tenho uma banda de blues, tá ligado? É mesmo, cara? Ó, da hora. Eu tenho uma banda de blues. Depois me dá uma palhinha pra gente ali. Eu tenho... eu já escrevi uns sambas já, tá ligado? Samba também? Já cantei, já fiz show de samba, tá ligado? Tem uns amigos que eu respeito, né, mano? Tipo o Dé Lucas, rabugento lá. Sangue bom, mano, lá da Serra, tá ligado? É um cara que me inspira. Conhece de samba pra caralho. Uma boa indicação, porque eu tô terminando essa série com a galera. Eu fiz uma série com a galera do trap, tem uma música pra gravar ainda, tô fazendo agora com a galera do rap, né? E depois vou pro samba. E aí você me indica como que ó. Dé Lucas é foda, mano. É mesmo? Manda bem? Eu sou fã dos meus amigos, velho. Tá Ou isso que é bom, acho que um dos primeiros fãs que é gostoso de você saber é quando a pessoa é próxima de você, né? Quando o irmão curte seu negócio, o primo, sei lá, o colega, o amigo. É muito legal isso. Porque tem mais história, tá ligado, mano? O Dé, ele é mágico, ele escreve bem, tá ligado? Ele compõe bem. E ele tem um filho super maneiro que toca com ele, tá ligado? Cícero. Cabuloso. Cara, pra gente fechar essa entrevista maravilhosa, futuramente a gente vai fazer outra entrevista. Dá pra você fazer um capelinha com violão, cara? Do seu novo disco? Dá pra improvisar? Não, do novo disco ainda, deixa eu ver. Novo disco, velho. Vinha a cara e a alma de Alexandre o Grande, só pra contrariar preto, tipo céu no gueto, Cleo no soneto, nós no sonata. Então é isso, pessoal, e assim terminamos aqui hoje à noite, tá? Quem quer curtir o som dele, vai lá no YouTube, sigam ele nas redes sociais, pessoal. E é isso, até mais. Quem quer ouvir mais? Vai lá, procura o som dele. Vale a pena, tá, pessoal? Até mais. E preto virou lenda e só uma cor, mas agora é tarde, gente, eu quero esse problema. Quem batalhou contra mim perdeu batalha, tempo, dinheiro, viagem para o ímpar. Eu tô contra o sistema, filho. Tô back afro do